1. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas, por meio do claro ensino público da verdade, recomendamo-nos à consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Quão profundo é esse texto? A começar por ter sido escrito pelo apóstolo Paulo, que era profundo em tudo que pensava, em tudo que vivia, em tudo que escrevia. Quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, é comum que você leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes e fique, meu Deus. E cada vez que você relê, você consegue alcançar mais um pedacinho de compreensão, porque ele era um homem extremamente complexo em sua forma de viver suas experiências com Deus e de nos compartilhar. De compartilhar essas experiências. Quando ele descreve a grandiosidade do Evangelho, a responsabilidade de compartilhá-lo, o compromisso de carregar as boas novas, ele destaca lá que, porém, contudo, entretanto, esse tesouro, que é o Evangelho, que é a presença, que é o poder de Deus, seria transportado, seria compartilhado dentro de um vaso de barro. E ele não deixa isso no ar para a gente tentar interpretar. Ele explica por quê. Para que nós não nos engrandecêssemos pela excelência desse poder. Embora isso seja claro para nós que nenhum mérito daquilo que é feito para o próprio Deus é humano, é tudo para Ele, por Ele, para Ele, muito frequentemente nos pegamos presos a expectativas quanto à natureza desse barro. Seja de nós mesmos, seja dos outros. Então, eu acredito que se nós tivéssemos aqui um passar de microfone, se eu pudesse dar a vocês a oportunidade de falar, quando foi que você, em algum momento, se desapontou com alguém que você julgava ser uma grande pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém muito usado por Deus, como é uma expressão comum, e você me dissesse quando foi que na expressão humana dessa pessoa você se desapontou, você se surpreendeu, você não esperava uma atitude quando você percebeu que o caráter dela, ou que a postura, ou que o próprio temperamento dela, a personalidade dela, não expressava tudo o que você imaginou que expressava. Então, hoje eu gostaria de colocar uma lupa sobre isso, não só sobre o barro do vizinho, mas sobre o nosso próprio barro. Porque também temos entre nós, e assim eu espero, que muito mais do que as expectativas que temos sobre os outros, existam expectativas sobre você. No sentido de, eu entrego, eu confio, eu me coloco à disposição do Senhor, eu sou alguém que confio na mensagem que eu recebi, eu creio em tudo que Deus fez pela minha vida, eu quero ser um instrumento dele, e de repente eu me vejo fazendo algo, ou pensando de uma forma que não é o que a Bíblia me recomenda, e isso causa frustração. Só eu que já vivi isso? Quantos já se frustraram com o seu próprio mundinho aqui? Deus, você ouviu o que foi que eu pensei? Você ouviu essa cena? Agora, eu gosto de ter essas conversas. Deus, você ouviu o que eu pensei? Você ouviu isso aqui? É como se eu estivesse mostrando para ele um monstrinho todo esquisito. Olha isso aqui, Deus, isso não tem cara de tesouro. Me ajuda. E é muito bom quando ele permite que a gente identifique esses monstrinhos. Porque aí a gente lembra que a excelência desse tesouro vem dele, amém? Mas aí nós temos alguns problemas. Porque não seremos 100% tesouro. E não poderemos ser 100% barro.
É desafiador imaginar que se o tesouro fosse esse tecido que está aqui, com uma cor tão bonita, de dentro do barro, de dentro do vaso. Muitos de nós, se pudesse, pegaria, no nível da vaidade, pegaria o tesouro para encapar o barro. Se eu pudesse colocar uma embalagem melhor, se eu pudesse maquiar o barro, a Bíblia não me dá autorização para maquiar o barro. Ainda é barro. E o tesouro está dentro. Agora, não sei como o tesouro suporta estar dentro do barro. Porque Deus, sendo a parte perfeita, decide agir na terra, sempre através de homens. Por isso que todas as vezes que eu e você nos desapontamos com pessoas, e se você vive no mundo, você se desaponta com pessoas, inclusive com aquela que aparece lá no espelho da sua casa. Todas as vezes que nos apontamos com pessoas, nós corremos o risco de pensar assim, se eu ficar mais na minha, se eu me isolar um pouquinho, eu consigo me proteger disso. Não, não consigo. Porque onde eu for, eu vou continuar lidando com gente. Agora, nós temos um desafio, enquanto cristãos, um desafio extra, que é não só aprender a nos relacionar com as pessoas, mas como a conseguir contemplar o tesouro que há dentro delas. Isso é muito difícil. Muito. Por quê? Porque não é 100%. Se eu tivesse um gráfico, não é algo que vai ficar ali constante. É como se tivesse uns picos de tesouro. Alguns têm mais picos de barro e raramente, você quase que pela fé você acredita que tem um tesouro ali, porque você só vê o barro. É desafiador carregar algo de tanto valor em algo que é tão imperfeito como nós. E olhando para a palavra, nós temos muitas formas de compreender o comportamento, de estudar isso, né, em relação aos seres humanos. E eu escolhi um critério, um aspecto. E antes de falar sobre isso, eu queria deixar algumas coisas claras. Primeiro, não estou classificando pessoas, amém? Deus não é refém de nenhuma característica do seu temperamento, amém? Deus nos deu nossos temperamentos. Então, eu gosto de pensar que Ele é corresponsável nisso. Por isso, Ele não nos abandona nessas características. Deus não depende das minhas habilidades para agir, porque Ele é Deus, amém? Amém? Mas Ele decide agir por meio de pessoas. E em pessoas. Então, o tanto que Ele pode desenvolver em alguém, Ele vai usar outras pessoas para aperfeiçoar esse mecanismo. E é aí que nós precisamos colocar uma lupa e ampliar. Nessas relações, nós corremos alguns riscos de exaltar as pessoas que a gente acha que são as elegíveis para fazer isso. Então, alguns de nós podem escolher pessoas que a gente acha que é mais habilitada, que é mais capacitada, que eu gosto um pouco mais, por uma questão de afinidade. Deus não está preocupado com as suas afinidades. Ele tem seus instrumentos e Ele vai usar essas pessoas independente da nossa opinião. Irmãos, Deus não é muito aberto à opinião, né? E aí a gente se relaciona com Ele como? Ou na base da birra ou na base da confiança. Espero que você já esteja na base da confiança. Ou talvez tenha ficado muito tempo na base da birra como eu. Gostaria de olhar com você na palavra para 4 personagens bíblicos, grandes homens de Deus. Por acaso são 4 homens. Para a gente observar sob a luz de temperamentos. 4 temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Quem nunca ouviu falar em temperamentos? Todo mundo já ouviu falar? Glória a Deus. Deus não está refém dos temperamentos, amém? Deus não está escolhendo qual temperamento Ele encaixa com o quê, não existe um quebra-cabeça, mas existem sim características que vão favorecer algumas coisas. Porque quando nós lemos na palavra que para Deus não há impossível, o texto é lindo, a gente se empolga, agora desafiador é imaginar que Ele vai fazer um impossível através da sua vida, Vitor. Não é difícil? Porque é lindo imaginar Deus fazendo, mas é difícil imaginar Ele usando pessoas para fazer. Porque no meio disso, essa pessoa que vai ser usada para viver o impossível e aquela que vai ser alvo do benefício de ter vivido o impossível, correm riscos de colocar expectativas sobre o homem que esteve lá, de achar que o poder era dele. Imagine você ouvir alguém falar, não, e aí eu toquei naquela pessoa e ela voltou a enxergar. Tem que ser muito crente para não sair dali pensando, eu sou incrível. Estou falando para pessoas, amém? Você precisa ser muito crente para lembrar que não há em você nenhuma habilidade natural capaz de transformar a vida de alguém, se não for através do Senhor. Agora, no meio do caminho, nos perdemos nisso, porque os nossos relacionamentos vão se tornando mais sólidos. Então, existem sim pessoas na sua vida que são muito importantes na sua caminhada.
E que com o tempo, à medida que você se aproxima da humanidade delas, você também enxerga as imperfeições dela. Então, se eu tinha uma boa imagem do Diego como alguém incrível, quanto mais próximo eu chego dele, mais eu lido com as características humanas dele. Isso pode me frustrar. O que também pode fazê-lo se sentir ameaçado, porque a Elaine agora está convivendo demais comigo. E ela me pegou num dia que eu estava estressada. Ela achava que eu era um gentleman, um cara extremamente agradável, sempre educado, bem-humorado, feliz. E, de repente, ela me pegou num dia que, se eu pudesse, eu matava o dragão. Para nós, quando somos pegos no nosso dia 100% barro, também é difícil. Porque a gente pensa, o que aquela pessoa vai pensar de mim agora, depois que ela me viu daquele jeito? Não estou falando de nenhum momento de loucura, não, tá? Coisas normais. Algumas pessoas gostam de arrumar muito a casa quando sabem que vão receber visita. E para outras, receber uma visita surpresa é um filme de terror. Porque a vida que ela vai querer mostrar não é exatamente aquela que ela vive. E eu não estou falando de louça na pia, de roupa na cama. Eu estou falando de coisas mais sérias, amém? Amém? Vocês estão bem? Sim, né? Então, vamos aos 4 temperamentos. Vou começar pelo temperamento fleumático. Temos um bom representante na palavra, que é Moisés. O homem que o próprio Deus disse ser o homem mais manso de toda a terra. Nós leremos um texto para cada um. Então, vamos a Êxodo, capítulo 18. Todos conhecemos a história de Moisés. Ele foi um ícone na palavra. Alguém que teve as experiências que ninguém mais teve com o próprio Deus. Alguém que foi usado para libertar o povo. Alguém que começou a viver já com uma ameaça de morte. Ele era um grande improvável. Mas ele, à medida que foi sendo treinado pelo próprio Deus no deserto, até chegar a cuidar daquelas pessoas, a receber do próprio Deus a lei, a ter a audácia de quebrar a tábua, imagina. A viver todas aquelas experiências com o Senhor, com a glória de Deus, com a presença de Deus, alguém que não morria na presença de Deus, como na época isso era mais comum e provável de acontecer. Com toda a responsabilidade que Moisés teve atribuído, ele beirou algumas falhas. E, aliás, antes de falar dele, eu vou só ler rapidinho alguns defeitos e qualidades, porque fica mais fácil de vocês se situarem, ou de lembrarem, né, já que vocês já conhecem. No temperamento fleumático, que é o de Moisés, nós temos como qualidades calmo, tranquilo, responsável, eficiente, conservador, prático, líder, diplomático e bem-humorado. Como defeitos, calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Quero ressaltar que ninguém é 100% um temperamento só. Normalmente nós temos 2 predominantes e alguns pitacos de outros 2, mas é fácil encontrar principais características de pelo menos 1 ou 2 em nós. E esse é o exercício que eu gostaria que você fizesse essa manhã. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Moisés recebe a visita de seu sogro Jetro, ele leva sua esposa e os 2 filhos, e o texto diz: E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Porque tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Versículo 18. Totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo,
procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles como maiorais por 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Versículo 22. Para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se tu fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz virá a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Imagine você no lugar de Moisés, depois de receber a própria lei e depois de ter a incumbência de salvar, de libertar aquele povo, de conduzir, de ver aquelas pessoas temerem, se aborrecerem, murmurarem, terem experiências milagrosas. Imagina o quanto isso traria sobre você a noção de responsabilidade. Esse povo depende de mim para ouvir a Deus. Porque de fato era assim que acontecia. Acontece que chegou um tempo em que Moisés não conseguia administrar isso de forma a permitir que outras pessoas também tomassem parte dessa responsabilidade. Então, o fleumático, que é com um temperamento muito apreciado, talvez até muito invejado pelos sanguíneos e coléricos, é um temperamento muito bom, mas ele tem uma queda pela sobrecarga. Porque por ser detalhista, por ser minucioso, por ser zeloso, por ser cumpridor, por ser fiel, ele tende a concentrar nele todas as demandas referentes àquilo que ele tem para fazer. Então é aquele que ele vai dizer, não, pode deixar, eu faço. Eu faço. O problema é que quando a gente olha para a Bíblia, de verdade, deixar alguém incumbido de ouvir Deus não era uma tarefa qualquer, especialmente no Antigo Testamento. Cantamos aqui que o véu foi rasgado, mas aqui ainda não havia sido rasgado. Então, não era uma coisa qualquer. Eu não sei quanto a você, mas eu leio Moisés e penso, eu concordo com Moisés, Deus. Eu também não ia conseguir chamar alguém para me ajudar nessa tarefa. Eu ia me sentir em pecado se eu chamasse alguém para dividir. E ele fala, você vai desfalecer completamente, Moisés. Na sequência dos versículos, você tem a impressão que Moisés ouve e vai lá para fazer imediatamente. Mas certamente ele refletiu bastante sobre aquilo. Certamente ele foi orar. Deus, está tudo bem se eu fizer isso? O Senhor conduziu meu sogro para me falar isso? Porque é uma responsabilidade muito grande chamar outras pessoas para dividir aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, entendendo que Deus não tem filhos prediletos e que cada pessoa que agora era ali, senhor de 10, de 100, de 1000, tinha suas próprias experiências com essa responsabilidade, com se relacionar, com extrair da lei quais eram os princípios para resolver as questões entre as pessoas. Era um discipulado, Vitor? Isso aí eu deixo para você responder depois. Ele dividiu essa missão. E nem por isso ele estava desobedecendo a Deus. Agora, imagina se um sanguíneo tivesse que fazer isso. Imagina Pedro, tentando lidar com uma multidão para orientar. No impulso que um sanguíneo tem. Na pressa. Na velocidade da fala, sem pensar antes de falar. O sanguíneo fala primeiro, depois fala, foi mal. Mas ele já falou. É incrível como nós vemos Deus extraindo de cada temperamento aquilo que não era mais fácil, mas aquilo que saltava a natureza daquelas pessoas. E muitos de nós podemos nos machucar desnecessariamente quando a gente quer trazer características ou demandas sobre nós cujo temperamento não comporta. Então, para um fleumático ser impulsivo, é muito difícil. Porque a natureza dele é reflexiva. Ele é contemplativo, ele analisa, ele pensa, ele observa, ele é mais vagaroso na tomada de decisões. Ele é pacífico, correndo um grande risco de ser passivo. Porque na demanda de analisar e aguardar e julgar e observar, ele pode não tomar uma decisão. Então, essa é uma ponta frágil do temperamento, é algo que tende a quebrar. E é algo fácil que ele transgrida sem perceber. No excesso do zelo, ele pode não conseguir compartilhar aquelas demandas. Todos comigo? Amém? Não vou perguntar onde temos... Eu não vou perguntar sobre os temperamentos. Vou deixar você aí na sua caixinha com o Espírito Santo, está ótimo. Em outro temperamento completamente oposto, nós temos Paulo, um líder colérico. E nós veremos lá em Atos, capítulo 9. Vamos lá, por favor.
quando ele teve o seu encontro com o Senhor Jesus. Atos capítulo 9, versículo 1. Faço questão que você acompanhe, para você não acreditar em mim, está tudo na Bíblia. Não precisa acreditar em mim. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ai, irmãos. Ao colérico, que é um líder nato, deixa eu ler as qualidades do colérico. Qualidades do colérico: enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso, é um trator de excelência. Essa é a minha versão. Defeitos do colérico: irascível, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Meu Deus. Nós começamos a ler o texto e vemos Paulo respirando ódio por uma causa que ele acreditava. Não há um temperamento mais enlouquecido e obstinado naquilo que ele acredita. É um trator sem freio. Quando ele tem convicção, e por sinal ele só age se tiver convicção. O colérico não é alguém que você senta, chama para assistir um filme de um gênero que ele não gosta, e ele vai lá só para curtir sua companhia. Ele nem está precisando da sua companhia. O colérico é um temperamento que ele vive muito bem, obrigado, e você não o importune, a não ser que a causa seja nobre aos olhos dele. Então, apesar de ter excelência em tudo que ele faz, porque ele não é o famoso Maria vai com as outras, ele não é aquele que um dia acorda crendo, no outro dia acorda não crendo, ele não tem grandes oscilações de humor, porque ele é muito bem respaldado em tudo aquilo que ele acredita. Ele é alguém que, se entrar numa discussão, Diego, ele tem riqueza de argumentos. E se você for fraquinho de argumento, é melhor você só balançar a cabeça, porque ele vai acabar com você na capacidade de argumentação. E aí Deus extrai essas qualidades, mas ele precisa derrubar o colérico. Por quê? Na excelência da sua prepotência, o orgulho é o ponto fraco do colérico. E é de doer você saber que Deus ia fazer tudo aquilo que ele ia fazer com o apóstolo Paulo, mas primeiro ele jogou Paulo no chão. Primeiro ele deixou Paulo completamente vulnerável, sem enxergar. Irmãos, alguém que estava pedindo carta para matar os outros, baseado em algo que ele tinha certeza, agora precisava que alguém o guiasse pelo caminho. Você consegue compreender a profundidade disso? Era o orgulho trituradinho, igual naquelas máquinas de triturar papel. E Deus não acabou por ali, ele estava só começando. Não vou dizer que ele estava começando a brincadeira, porque não é brincadeira, mas ele estava só começando um tratamento com Paulo, que ainda era Saulo. Quer dizer, tinha ali a diferença de localidade pelo nome. O colérico tem como desafio, já que ele é um líder nato, e se ele é um líder nato, ele sempre vai conduzir pessoas, ainda que seja lá, como uma criança no departamento infantil, é a criança que vai dizer quem tem que sentar onde, quem vai brincar com que brinquedo. Ele já nasce, é um avivamento. Como um líder nato, ele sempre vai lidar com pessoas e ele vai conduzir pessoas, mas olha, entre essas pessoas vai ter o fleumático, naquele ritmo que Deus deu a ele.
Entre essas pessoas vai ter o melancólico, que a hora que você faz a cara para falar, ele já está chorando. E pelo colérico, ele exclui, recorta, cola e exporta. Paulo entregou um irmãozinho para Satanás, irmãos. Isso não era mandamento, não. É impressionante olharmos na Bíblia Deus usando pessoas 100% gente. E existe uma preocupação no meu coração, que é quando algumas pessoas podem ter um discurso muito angelical. Você não vai virar anjo. Igreja não é clube de anjinho. Ainda somos 100% humanos, amém? 100% barro com 100% de chance de carregar o tesouro dentro. Não é como um adesivo, não é como um broche, não é como uma placa. É dentro. E isso é muito desafiador. Porque se a gente pudesse encapar o vaso com tesouro, ficava melhor. As imperfeições do vaso ficariam escondidas. Seria incrível. Até gostei da ideia. Se você pudesse botar purpurina e glitter por fora do barro, seria incrível. Porque aí você esconderia as imperfeições. Mas não. Para que o mérito seja de quem deve ser, que é de Deus, o tesouro fica dentro. Para que a gente cuide do dentro. Em geral, a gente se importa mais com o fora, amém? Porque o que está fora é o que as pessoas veem primeiro, amém? Amém ou não amém? Amém? O que está fora é o que as pessoas veem primeiro. Mas o que Deus vai usar é o que está dentro. Então, Deus pega alguém que é um líder nato para que primeiro ele seja conduzido. E Deus mostra a ele quem é o verdadeiro líder. A misericórdia do Senhor dura para sempre, é o que diz a palavra. Deus sabia, obviamente, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus sabia que a capacidade de Paulo de matar em prol de uma causa seria igualmente a de morrer em prol dessa causa. Então, toda essa energia que o colérico põe para fora, ele também tem como força dentro. Ele tem uma força interior. Só que isso tende a exceder em alguns momentos, porque para ele é difícil ter paciência com os fracos na fé. Para o colérico é difícil caminhar com quem é inconstante. Para o colérico é difícil tentar convencer sobre uma coisa que ele já falou, porque para ele, se ele falou, você já deveria ter impresso isso no seu coração, porque é assim que a cabeça dele funciona. Ele vê aquilo uma vez, ele lê aquilo uma vez, ele tem a experiência uma vez e para ele é uma convicção. Para ele aquilo já é uma verdade, ele não precisa de muito, porque a capacidade de análise dele já é aguçada. Então ele não precisa, ele não oscila como o sanguíneo faz. O apóstolo Paulo, então, ele é completamente retirado da sua capacidade de decidir, para a partir dali ser totalmente conduzido pelo Senhor. Numa jornada que ele não tinha noção. Quando ele, algumas cartas depois vai dizer que ele se tornou um prisioneiro de Cristo. As cartas do apóstolo Paulo, elas são tão profundas, nós começamos a mensagem com uma carta dele, que você não consegue imaginar como essa pessoa queria matar cristãos. Tem a ver com a natureza da causa para ele. Tem a ver com a certeza que ele tem sobre aquilo. E como Deus podia usar alguém que era completamente comprometido com aquilo que cria. O colérico é inteiro em tudo que ele faz. Enérgico. Ele não vai fraquejar se ele se machucar. Pelo contrário, ele vai andando e fazendo curativo, sem curativo, ele vai. Obstinadamente. Qual é um ponto frágil no obstinadamente? É refletir se por acaso ele está na direção errada. Porque ele começa o texto pedindo carta para matar, de tanta convicção que ele tinha. O colérico é o temperamento que vai passar por situações em que a exposição e a fragilidade virão à tona, porque o orgulho e a vaidade são os seus pontos frágeis mais evidentes. E aí, quando você vê um colérico sofrendo, fica tranquilo, Deus está tratando com ele. Se você for o colérico, boa sorte. Porque Deus tem muito a fazer através de um colérico, mas sempre começa pelo tratamento do orgulho. Porque toda a excelência que ele tem tende a brilhar. E ele tem muita capacidade de fazer sozinho. Então é difícil para ele trazer gente. Se Moisés fosse o colérico, ele não teria obedecido tão rápido assim. Ele teria dito, vai embora, porque Deus não te chamou para isso, deixa que isso aqui eu resolvo. Ele não teria paciência. É porque o fleumático é gente boa mesmo. Por isso estava ali sobre tanta gente. É impressionante ver Deus extraindo aquilo que é natural para executar algo espiritual. Preste atenção nisso. É impressionante ver Deus extraindo aquilo que é natural para executar algo espiritual.
Quantas coisas Deus já fez e está fazendo na sua vida e fará no mundo espiritual, que dependerá de posicionamentos naturais. Esse é o desafio. Amém? Nosso próximo temperamento, temos 2 textinhos para ele, porque ele é muito gente boa. Pedro, o sanguíneo. Temos sanguíneos aqui, irmãos? Não. Vamos ler as qualidades do sanguíneo. Comunicativo, eminente, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. O sanguíneo é muito gente boa. Defeitos. Pusilânime é uma tendência à fragilidade no caráter, é aquele que vai fraquejar em algum momento. E até isso a Bíblia mostra sobre Pedro. Volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Em João capítulo 13, versículos 36 até o 38, é Pedro antes de negar Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. É que o sanguíneo não sabe lidar com não, né? Essa é a primeira característica. Versículo 37. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Versículo 38. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Aqui nós temos o sanguíneo sendo amoroso, porque essa é uma grande qualidade do sanguíneo. É a pessoa que sempre vai demonstrar o quanto alguém é importante para ela, mas o contrário também. O quanto alguém não é importante para ela, o quanto alguém a incomoda, o quanto alguém a irrita, ele também vai demonstrar. Se ele não falar, é só dar uma olhadinha nos olhos dele, que já vai estar lá escrito em neon. Mas o sanguíneo, ele é impulsivo na demonstração de seus afetos. E também impulsivo na demonstração de seus desafetos. Ele é o cara que explode e fala: ih, foi mal. Mas já fez, já quebrou, já jogou o celular no chão, já xingou. Não é uma regra, nem todo sanguíneo é explosivo. Mas impulsivo, sim. E aí, cada um com a camada de educação que recebeu na vida, vai ter essas variações. E aí tem um outro texto sobre Pedro, que a gente vê uma outra característica importante. Mateus 26. Quando Jesus é procurado, né, para ser preso, versículo 51. O texto que está em João 18 sobre isso fala que foi Pedro quem fez a façanha. Mas aqui não cita que foi ele, mas descreve mais a resposta de Jesus sobre o que Pedro fez. Mateus 26, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? O sanguíneo é aquele que dá a vida pela causa, de uma maneira um pouco mais atrapalhada, né? O colérico é excelente no processo, mas o sanguíneo é... Deixa eu mal comparar, é como se fosse um filme de comédia, que aquelas pessoas tentam defender e aí caem, se atrapalham, é mais ou menos assim. O sanguíneo é mais atrapalhado na sua capacidade de amar, mas ele é muito amoroso. Ele é aquele que vai tirar a roupa para aquecer o outro, e depois vai falar: sabia, só tem aquele casaco porque fui eu que dei, porque ele é linguarudo. O sanguíneo fala demais. E não fala porque ele é mau caráter. Ele fala porque ele fala, e ele fala, e ele fala. Ele fala o que ele não tem que falar. Quando ele viu, ele já falou. Ele fala pelos cotovelos. Quando está feliz, quando está triste, quando está com raiva. Ele defende o que ele acredita genuinamente. Ele não é uma pessoa falsa. Ele não é dissimulado. Ele não é sonso. Sonso aqui tem uma denotação de ser meio lento, né? Lá no Rio, sonso é o cínico. Mas o sanguíneo acaba não conseguindo ser constante e profundo nas suas ações, justamente porque ele é impulsivo. Então, nesse texto aqui, em que chegam para prender Jesus e ele vai lá e corta a orelha, ele está tentando defender Jesus cortando a orelha do cara.
Pensa que cena, assim, quase que patética. E aí Jesus, Jesus, é lindo esse texto, porque Jesus fala, fica imaginando que primeiro Jesus olhou e botou a mão na cintura. Essa é a minha versão, Elaine, capítulo 1. Jesus, você acha que eu precisaria disso aí, Pedro? Guarda essa espada. A espada estava no coração de Pedro, era assim que ele podia resolver as coisas. Ele estava caminhando com Jesus 3 anos, por que ele ainda tinha uma espada na cintura? Por que Jesus nunca mandou guardar? Jesus sabe o tempo que a gente leva para viver cada processo. A gente é que não sabe, mas ele sabe. Por isso que não adianta você simular um comportamento quando na sua essência ele ainda está aqui dentro, porque suas ações evidenciarão esse comportamento. Suas ações, nossas ações evidenciarão aquilo que nós pensamos. Porque nós falamos o que cremos, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, a boca fala que o coração está cheio. E as nossas ações refletem aquilo que a gente já pensou. Mesmo quando alguém fala, eu falei sem pensar. Não, falou sem programar, mas pensar certamente sim. Então o sanguíneo, ele vai demonstrar amor sem medir as consequências. Se ele tiver que demonstrar raiva também, ele vai fazer sem medir as consequências. Ele não seria capaz ali de julgar que aquele homem estava executando uma ordem, que não merecia ser punido por ele ali. Entende? A grande ideia não era daquele homem. Ele tem uma capacidade de julgamento pequena, porque ele tem pressa. O sanguíneo é empolgado. E ele acaba se atrapalhando por causa da pressa. E por causa da espontaneidade, por causa do quanto que ele é extrovertido e comunicativo, e expansivo. Mas Jesus sabia quem Pedro seria depois de todo aquele tempo. Então, mesmo quando ele se declara para Jesus de que daria a vida, Jesus fala, você vai me negar, Pedro. A frustração de Jesus, um pouquinho mais à frente nós vemos no capítulo 18, a frustração de Jesus não, a frustração de Pedro, ao constatar que Jesus estava certo e que ele o negou 3 vezes, você lê o texto e fica com dó de Pedro, você fica, seu coração passa, você fala, Deus, eu sabia que... Mas ele te amava, eu tenho certeza, Jesus. O sanguíneo é aquele que se você apertar, ele vai afrouxar, ele não dá conta. O colérico morre ali, mas o sanguíneo corre. Ele faz mais barulho do que consegue se comprometer com o processo. Sabe como é? E aí, vamos imaginar no mundo espiritual, o sanguíneo é aquele que vai dizer, Deus, vou fazer 25 dias de jejum. E no segundo dia ele fala, já deu, não tem condição, estou com tonteira, eu estou morrendo. O sanguíneo, ele não tem noção progressiva das coisas. Ele acaba jogando um tiro lá em cima. E depois ele vê que não dá conta. Como ele é indisciplinado, ele pode viver isso em todas as áreas, financeira, nos relacionamentos, na alimentação, no trabalho, nos estudos. É aquele que já começou 3 faculdades empolgadão, fez até camisa do curso. Mas se perguntar para ele quem é a pessoa mais importante da área ali de conhecimento, ele não tem nem ideia do que é, porque ele achou legal, ele foi se inscrever. Ele é o temperamento mais fácil de começar algo e não terminar. E aí pode parecer engraçado, né? Porque de verdade não é para ser... Existe leveza quando a gente lê sobre isso e entende, mas trazendo para a palavra, quando a Bíblia diz que Deus não confiará algo a alguém de ânimo dobre, para o sanguíneo fica bem complicado. Porque não é uma questão de mau caráter, ele se atrapalha na permanência. Ter disciplina para um sanguíneo é muito difícil. E o nosso último temperamento é o melancólico. Qualidades do melancólico. Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. Defeitos: egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, porque ele vive no mundo dele, então para fazer alguma coisa leva um tempão assim. Confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Ele não é bom de recalcular a rota, porque para todo detalhista que acaba se tornando perfeccionista, você fala, não, vamos para outro lugar hoje. Não, a minha mala está toda pronta. Para um perfeccionista, você mudar a rota é imperdoável, por exemplo. Nosso bom exemplo é Jeremias, o profeta chorão. Vamos lá, em Jeremias capítulo 1, versículos 5 ao 9. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci.
E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Nunca um colérico vai dizer que não sabe falar, nem um sanguíneo. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu preciso confessar que eu fiquei ressentida com tanto carinho com o melancólico, porque ao colérico Deus jogou no chão. E ao melancólico Deus fez carinho, desde que você estava no ventre da sua mãe. Porque para o melancólico tudo é muito mais sensível e maximizado na sua capacidade de perceber as coisas. Para o melancólico ele disse, eu estou com você, não tenha medo, porque é o temperamento mais medroso. É aquele que vai se assustar só de ouvir o barulho. O barulhento já vai ser o colérico, né? o sanguíneo. Mas o melancólico só de ouvir falar já ficou com medo. Dizem que é muito perigoso. Dizem que isso é muito sério. Dizem que isso é muito difícil. Então, o que dizem para ele já deu. O colérico vai lá, quem disse? Está escrito aonde? Não, mas baseado em quê? No que está? É impressionante a gente ver Deus usando pessoas. A gente vai ter um livro de lamentações de Jeremias, irmão. Não vai ter lamentações de Paulo, do sanguíneo. Se fosse lamentações de Pedro, seria um monte de... Deixa para lá. Vocês entenderam, né? Um sanguíneo lamentando. Como é que é um sanguíneo se lamentando? Um avivamento. Agora, a natureza do cuidado de Deus com aqueles que são mais sensíveis, a gente não vai conseguir alterar isso. Nem precisamos alterar, né? O melancólico vai precisar de mais encorajamento, porque por fazer sozinho, por ser perfeccionista, por ser detalhista e por ser extremamente sensível, e eu não estou sendo irônica sobre isso, tá? Ele precisa de mais suporte, porque ele tende a desistir rápido, não porque ele é inconstante como sanguíneo, mas porque ele é mais frágil. Mas ele tem muita excelência naquilo que ele faz. É quietinho no canto dele que ele vai fazer muito bem feito. Você coloca o melancólico aqui em cima, ele vai ficar desesperado. Porque para ele estar exposto é muito pior. É muito desconfortável. Fazer algo que todos saberão, é mais fácil, ele é o cara dos bastidores. E vai fazer aquilo com excelência, mas deixa ele quieto e em paz. Ele vai fazer com excelência, sem pressão. Não coloque pressão sobre um melancólico. Ele trava. O colérico te devolve a pressão 3 vezes mais. Você dá um prazo, o colérico te entrega com 2 semanas antecipadas. Precisa de mais alguma coisa? O colérico, ele é... misericórdia. Ele é bravo. Ele beira a prepotência nisso. Porque ele acaba buscando a excelência e intimidando os outros que são um pouco mais vagarosos no que fazem. E eu queria te incentivar a olhar para dentro de você nessa manhã e entender que Deus tem um tesouro dentro de você que será revelado de maneira completamente original em você. Não adianta olhar para o tesouro do vizinho, embora o tesouro seja o mesmo, o próprio Deus. Mas na dinâmica da comparação, a gente acaba achando que o irmão não é tão incrível como eu sou, e essa palavra incrível é horrorosa, mas é essa que eu preciso usar, ou eu não consigo ser tão aquilo como ele é e não terei de ser, não serei. Porque nós não somos diferentes, nós somos únicos. Você não é uma edição limitada, você é uma versão inédita. Eu não sei se isso te assusta, mas a mim sim. Imaginar que Deus concentrou em mim características para fazer coisas que só terão aquela cara se feitas por mim. O que não tem nada de extraordinário nisso, pelo contrário, há muito temor. Porque nós olhamos para a palavra e vemos Deus usando esses homens em lugares e esferas completamente diferentes. Pedro, Moisés, Jeremias... Paulo, eles tiveram manifestações de Deus em níveis completamente diferentes, mas em todos eles viveram aquilo que humanamente não poderiam viver se não fosse através do poder de Deus. Então, se o tesouro está em mim, qual é a forma que ele se tornará conhecido às pessoas que me cercam? E eu não estou falando da África, eu estou falando da sua casa. Porque aí está o nosso maior desafio. Lá conhecemos todos os barros e conhecem os nossos. Muitas famílias se frustram, especialmente as famílias de pessoas que têm algum tipo de evidência, porque até elas começam a desenvolver uma expectativa sobre a manifestação do tesouro, como se o barro não fosse existir mais.
Então, na prática, eu estou dizendo que se o meu pai fosse pastor, bispo, apóstolo, e fosse muito conhecido, e fosse líder de uma igreja de 10 mil membros, e tivesse muitos livros escritos, e fosse alguém com muito impacto nas redes sociais, mas em casa eu sei dos defeitos do meu pai, eu pensaria, meu pai não é tudo que pensam que é. Não, ele é a manifestação do tesouro, mas ele ainda é barro. Sabe que às vezes a gente se ressente com as versões de barro dos nossos familiares. E Deus me permitiu pensar muito claramente sobre isso, sobre o quanto famílias cristãs se ferem nessa demanda. Alguns falam frustrados, meu pai é pastor. Parece que é um peso ter um pai ou uma mãe ou ser filho de. E não deveria ser assim. Mas nós, na incumbência de carregar e de compartilhar, às vezes trazemos um peso muito maior. Viu como Moisés estava fazendo aquilo? Ele estava fazendo a coisa certa da maneira errada, com excessos. Posso te dizer, se a gente coloca excesso sobre as pessoas que nós amamos, vira um dever de casa muito fácil para o nosso inimigo. Para mostrar a elas, através de outras pessoas, que a leveza é a solução. E aí essa leveza vem através de pessoas mal intencionadas. É muito pesado vermos pessoas que não têm qualidade e liberdade de expressão com pai, com mãe, com tio, com avô, com as pessoas que são próximas, porque eles ocupam um lugar na empresa, na igreja, na família, em que elas se sentem muito incapazes de se aproximar. Isso não pode existir no mundo cristão, querido. Ou pelo menos não deveria. Porque nós somos a maior expressão de amor da terra. Pensem sobre isso. Nós somos o povo que deveria entender mais de amor e de perdão. É muito pesado você ver famílias entruncadas e endurecidas quando elas são cristãs a vida inteira. Você pensa, ai Deus, me ajuda. Como é que pode isso? A gente vai engessando a religião. A gente vai engessando a nossa vida espiritual. E aquilo que era para ser leve, claro e honesto se torna blocos de concreto. Imagina um quebra-cabeça com blocos de concreto. Não encaixa. Nós precisamos de fluidez nos nossos relacionamentos enquanto família, queridos. Você consegue ter clareza sobre isso? Colocando uma lupa aqui sobre os temperamentos, é fácil você pensar, e eu espero que você tenha feito isso, esse exercício, de identificar na sua família, né, os pais, os filhos, o marido, a esposa. Essas diferenças, elas podem ser gritantes e muito desafiadoras na convivência. Mas a gente precisa extrair o que tem de melhor nisso. Então, um colérico, pela sua dureza e velocidade e eficiência, não deve matar a empolgação de um sanguíneo. Porque o sanguíneo não consegue deixar de ser empolgado. Ele é a alegria da festa, ele é o cara que vai contar piada. Ele é o cara que vai dizer, esqueci a vela do bolo, era para ter, eu esqueci. Ele é esse cara sem noção, mas feliz. Ele é o pau para toda obra. O colérico não, se você deixar ele em falta uma vez, é possível que você não deixe mais, porque ele não vai te dar a oportunidade de falhar de novo. O Espírito Santo tem muito trabalho com o colérico, porque a capacidade dele de perdoar é muito pequena. Ele tem muitos argumentos de por que aquela pessoa precisa ficar presa no coração dele. O fleumático é muito apaziguador, é o gente boa. E o melancólico vai chorar por aquilo por muito tempo, ele não vai nem contar para o Espírito Santo qual foi o episódio, de tão que ele vai guardar a vácuo. Um melancólico, eu gostaria que vocês observassem as fragilidades para ver o oportunismo do inimigo. Porque Pedro nega Jesus no impulso. Ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote no impulso de defesa, na cabeça dele, baseado em amor. Entendem? Existem falhas, Moisés ele vai se sobrecarregar pelo excesso de zelo. Então, quanto mais clareza eu tenho daquilo que para mim é mais fácil fazer ou mais difícil, menos eu corro risco de errar e até mesmo de pecar com coisas que eu estou entendendo como santas e por isso eu estou exagerando nessa forma. Quando eu submeto ao Senhor o entendimento das minhas dificuldades, eu permito que Ele aperfeiçoe o poder dEle na minha fraqueza, porque todos temos. Foi a resposta que Ele deu para Paulo. Ele não disse para Paulo que o tornaria forte. Ele não disse para Paulo que removeria as fraquezas dele. Ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E você pensa, não, Deus, ele não queria ter a fraqueza, você não entendeu a oração. A gente não quer ter que depender do aperfeiçoamento desse poder, a gente quer não ter o problema.
E é muito legal, né? Deus não vai tirar. Ele vai me ensinar a depender dele, porque aquela é uma área frágil. Amém? Amém? Ele vai me ensinar a depender dele, porque aquela é uma área frágil. Então, faça um exercício na sua cabeça. As pessoas mais importantes da sua vida, certamente, têm um temperamento bem diferente do seu. E talvez, muitas vezes, essas diferenças sejam o maior ponto de conflito e que geram feridas. E aí a gente entra também no aspecto espiritual. Porque aí eu não sou capaz de perdoar uma coisa que não vai mudar na pessoa. Um colérico pontual que é casado com um sanguíneo mega atrasado e atrapalhado. Para o colérico, o atraso é falta de respeito com o tempo dele. Para o sanguíneo, que horas mesmo que era para chegar? É espontâneo, ele não está tentando te enlouquecer, ele está sendo ele. Elaine, é impossível ele mudar? Não, pelo contrário, é exatamente aqui que nós queremos chegar. Tem um livro que eu gostaria de sugerir, Temperamentos Transformados pelo Espírito. E o autor fala muito sobre isso, sobre nós submetermos ao Senhor os defeitos e as fragilidades do nosso temperamento. Porque eu não vou conseguir riscá-los, mas eu preciso usar essas qualidades a favor do reino. Na minha vida, nos meus relacionamentos. E eu posso ser uma grande referência daquilo que Deus tem para fazer com essas habilidades. Mas eu preciso administrar esses defeitos. Porque senão, com a mesma excelência que o colérico tem de ser um trator eficiente, ele vai ser porque ele vai passando por cima das pessoas. Não, é um líder incrível, mas você já conviveu com ele? Nossa, terrível, não sabe falar com as pessoas. Prepotente, ignorante, arrogante. E aí, quando você ouve um relato desse, você se ressente de saber que aquela pessoa está fazendo com o melhor coração que ela tem, mas ela não percebeu que junto com a excelência, ela carrega a impaciência. Que junto com a excelência, ela carrega a prepotência. O sanguíneo no seu jeito espalhafatoso de ser, que daqui a pouco está rindo, daqui a pouco ele está te xingando. Se ele xingar um melancólico, irmão, misericórdia. Dia, horário, o fuso que estava a terra no dia que aconteceu, era uma terça-feira chuvosa. O melancólico começa a frase e chora. Se eles forem casados, um avivamento para perdoar isso. Porque para o sanguíneo é natural, já passou. Você ouve a pessoa falar, mas ele briga aqui com você, ele levanta e sai andando, daqui a pouco ele volta rindo, mostrando um negócio no celular. Eu não esqueci do que ele falou, não. E o sanguíneo, que dia é hoje? Falei o quê? Ele já falou, já saiu dele. Ele já está em outro dia. O que a gente faz? Tem um pouquinho mais de atenção para falar. Eu preciso saber que eu não posso tratar todas as pessoas igual. Porque elas não são iguais. Porque eu não estou querendo dizer que o sanguíneo vai virar um gentleman excelente para falar, porque ele não vai. Mas ele vai, e ele consegue ter isso. Ele vai precisar ter mais sensibilidade para tratar com aquele que é mais devagar. Que é mais melindroso. Porque o outro não vai se tornar uma máquina, um trator, um homem de ferro. E aí o tesouro no barro poderá então ser visto. E nós poderemos ter experiências com Deus através dessa infinita diversidade que nós somos. Quando a gente transfere isso para o reino, para a igreja, e eu gosto muito de pensar que muito antes de chegar na igreja tem a casa, né? Me preocupa muito que a gente pense nesse ambiente antes de lembrar do ambiente de onde todos viemos hoje, antes de chegar aqui. Nossa casa é a nossa primeira igreja. E a gente não deve tratar esse lugar com mais zelo do que a gente trata aquele. Porque a gente corre o risco de viver uma vida de aparência. Tem muita família quebrada, porque tem uma vida de aparência. Não estou falando da vida, estou falando de qualquer lugar. Como família. Se você conhece crente há um tempinho, você conhece histórias terríveis. Porque as pessoas aprenderam a fazer e esqueceram de ser. E esse é um alerta, porque eu e você não podemos cometer esse erro. Não precisamos, pelo zelo com que nós tratamos as coisas de Deus, negligenciar as pessoas que Ele nos confiou para amar. E elas estão lá na sua casa. Elas não estão aqui primeiro. Eu não posso amar mais o meu pastor do que o meu pai. E é desafiador, dependendo do pai que você tem e do pastor que você tem. Porque às vezes a gente acaba transferindo. Não, meu pastor é mais amoroso comigo do que meu pai. Então é bem mais fácil amar meu pastor do que amar meu pai. Isso é muito profundo. Porque o Espírito Santo é quem vai sinalizar isso para você. Você trataria seu pai assim, com esse carinho todo? Não, Deus, mas meu pai, você sabe como é que é, né? É, então, mas foi ele que eu te dei como pai. Isso serve para as outras pessoas, né? Para a mãe, para a cônjuge, para filho. A gente precisa atentar sobre isso. Para que a gente não caia no erro de simular uma coisa. Para que a nossa comunhão não seja um teatro, ela precisa ser real. Amém?
E eu não estou dizendo que ela é um teatro, amém, queridos? Eu estou falando como um alerta. Quando a gente se importa em ser quem Deus nos chamou para ser, com todos esses defeitos e qualidades, a gente se torna menos exigente com as pessoas, porque aí a gente entendeu que também está bem difícil melhorar a versão que nós somos, não está? Ou só é difícil para mim? Quando você coloca uma meta para si de melhora, você fala, Deus, como isso é difícil. Pede para um sanguíneo falar menos. Pede para um melancólico falar mais. Então, às vezes, eu exijo do outro aquilo que para mim é muito fácil de fazer. Mas se eu inverter, eu percebo como é desafiador. E esse é o melhor exercício. Para eu baixar a régua para o outro e aumentar só entre eu e Deus. Para já ver como é difícil. Vamos orar sobre isso? Por favor, curve sua cabeça. Senhor, nós dependemos da sua misericórdia nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Deus, que a tua graça, que a sua bondade, que o seu amor aqueça o nosso coração. Senhor, nós queremos te pedir que haja clareza no nosso entendimento sobre tudo aquilo que nós podemos melhorar como pessoas, como filhos de Deus. Pai, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como irmã, como pai, como mãe. Em nome de Jesus, Deus, que o diabo não tenha oportunidade de nos ferir, porque nós não nos atentamos para as nossas características que são únicas. Nós queremos submeter ao Senhor o nosso temperamento, porque o Senhor nos deu, o Senhor nos fez assim. E essa não é uma queixa, Deus, esse é um reconhecimento que de toda a riqueza que existe em cada temperamento, nós podemos extrair a melhor parte. Nós podemos extrair a melhor versão. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que para nós tem muito sentido, porque é como somos, o Senhor nos convença nessa manhã, podemos ser melhores. Nós podemos flexibilizar um pouco para não machucar o outro. Nós podemos flexibilizar um pouco para viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Nós podemos nos render sem precisar cair no chão, Deus. Em nome de Jesus, nós submetemos ao Senhor os pontos mais duros da nossa personalidade. Assim como os pontos mais frágeis, Deus. Pessoas que só vivem de queixa em queixa, de mágoa em mágoa, de tristeza em tristeza. Nós te pedimos, nos dê resistência emocional, Senhor. Porque não podemos ter uma vida completamente pautada na alma. Em nome de Jesus, Deus, que a nossa alma não seja um alvo fácil para o inimigo, porque ela está sempre desprotegida. Nós pedimos reforço do Teu Espírito Santo nessa manhã. Nós pedimos sabedoria. Sua palavra diz que todo aquele que pedisse sabedoria, o Senhor daria. Pai, nós entregamos todos os nossos relacionamentos ao Senhor, enquanto família, enquanto filhos de Deus aqui nessa casa. Senhor, nos livra de nos machucarmos de forma intencional ou mesmo de forma despercebida. Que o amor e a comunhão, que é aquilo que a sua palavra tanto insiste, seja uma verdade entre nós. Senhor, nos livra de viver de forma aparente. Em nome de Jesus. Que não haja hipocrisia entre nós. Deus, nos livra de simular algo para o que as pessoas vão pensar. Deus, a nossa vida só vai ser de verdade se ela for de verdade. Nos livra, Senhor, nos livra de ser presa fácil para um mundo que tenta mostrar que tudo é melhor do que realmente é. Senhor, nós submetemos as fragilidades do nosso temperamento, nós submetemos as nossas falhas de caráter ao Senhor e nós te pedimos que a excelência do seu tesouro seja vista em nós. Senhor, nós te pedimos que tudo aquilo que o Senhor depositou em nós, enquanto propósito, enquanto chamado, desde que estávamos no ventre da nossa mãe, venha à luz, Deus, que saia, nos permita viver os teus propósitos, Senhor. Nos permita viver o teu chamado, nos permita viver plenamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, não nos deixe parar por decepções, nem conosco, nem com os outros. Nós realmente não somos perfeitos, mas nós submetemos tudo isso ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que haja discernimento, que haja determinação. Deus, que haja quebrantamento, nos ajuda a nos arrepender dos nossos excessos. Nos ajuda a nos arrepender dos nossos excessos, muitas vezes maquiados de espiritualidade. Senhor, nos livra de nos comportarmos como os fariseus, Senhor. Nos livra de nos comportarmos como os fariseus. Talvez por uma questão de tempo, de rotina, de costume. Nos livra de estar neste lugar só porque é domingo, Senhor. Que o nosso coração seja genuíno ao entrar aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada família representada aqui nessa manhã seja agraciada com a sua bondade, com uma porção de amor. Ó Deus, que nos nossos almoços de hoje, Senhor, a sua presença guarde o nosso coração, nos ajuda, Deus, a derrubar muros e fazer pontes. Nos ajuda, Deus, a restaurar a comunhão na mesa, Senhor.
Em nome de Jesus, Deus, nos livra, Pai. Nos livra de errar e de persistir no erro, Deus, por não nos atentarmos às verdades da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus.